Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro GCRA 11 da Galápagos e vamos falar do relatório do mês de janeiro que trata dos dividendos pagos agora no mês de fevereiro e eu estou gravando 2 dias antes do vídeo ir ao ar, no sábado pela manhã. Estou gravando à noite após o fechamento da bolsa, então teremos algumas modificações e alguns valores que eu vou citar aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes de a gente falar do relatório propriamente dito, eu queria trazer para vocês alguns números importantes do fundo no momento. O dividend yield dele dos últimos 12 meses é de 20,32%. Sim, estúpidos 20,32%. Mas por que é tão alto, Adriano? Exatamente porque ele está com problemas sérios com alguns devedores do fundo que puxaram muito o valor da cota para baixo. Para quem não sabe, né, o dividend yield é inversamente proporcional à cota. A cota cai demais, o dividend yield sobe muito. Então é muito mais por isso que ele está com esse dividend yield tão alto assim, de 20,32%, que coloca ele atualmente na primeira posição de maior dividend yield da nossa bolsa entre os fiagros. E como ele está com esse problema sério, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente tem um problema no valor de mercado da cota dele. Ela está custando apenas 66,15. Você imagine um fundo de base 100 com valor de mercado da cota de 66,15. Está muito descontado. Mas o valor patrimonial dele é R$ 95,62. Ou seja, temos um P sobre VP de 0,69. Ou seja, o fundo está com 31% de desconto. Está muito descontado. Mas 31% a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso em relação aos devedores que não estão pagando ao fundo. Vamos ver daqui a pouco, que é importante fazer essa comparação desse percentual de desconto com o percentual na carteira desses devedores do fundo. Isso coloca ele, esse 0,69 de P sobre VP, como o número 1 de mais descontado da nossa bolsa em fiagros, ou seja, ele é o mais barato e também o maior dividend yield, exatamente por essa combinação aí de fatores. O patrimônio líquido dele é 167 milhões, o que eu considero para fiagro atualmente um patrimônio líquido relativamente pequeno. Já tem vários fiagros com 400 milhões ou mais, se eu não me engano uns 8 ou 9 já, quase metade dos fiagros que na nossa bolsa já tem 400 milhões a mais, ele ainda tem apenas 167 milhões. Daqui a pouco a gente vai ver que ele fala que ele é o fiagro mais antigo da nossa bolsa, ou seja, era para ser um dos maiores também, né? Mas provavelmente pela gestora não ser tão grande, não tão conhecida, não conseguiu fazer muitas emissões para deixar o fundo maior. E a gente vai ver que o número de cotistas dele é baixo. Ontem, por exemplo, eu lancei o vídeo do XPCA, que tem 101 mil cotistas, enquanto, por exemplo, o Vigia tem 160 mil. E esse aqui só tem apenas 8 mil. Olha a diferença. Vocês estão vendo a diferença como é absurda, né? Alguns fiagros com 100 e poucos mil cotistas e esse aqui apenas com 8 mil. Agora, claro que dificulta mais ele ser base 100. Tem esse detalhe. Mas como ele é muito antigo, ele já deveria ter mais cotistas do que apenas 8 mil. A liquidez diária dele, com essa quantidade de cotistas baixa, é pequena. 600 mil por dia. Eu considero o ideal é a partir de 2 milhões, pelo menos 1,5 milhão para frente já resolve. Abaixo disso eu acho pouco e é só 600 mil a dele. O dividendo último que ele distribuiu, você está vendo aqui na tela, 95 centavos, o que em relação ao valor de mercado dá 1,43% de yield, ou seja, um yield muito estúpido, mas exatamente por causa dessa questão toda de problemas do fundo, porque ele caiu muito valor, então subiu o dividend yield, tanto do ano como do mês, no caso. Você está vendo aqui que o número de cotistas dele é só 8 mil. Vamos à palavra do gestor, né? Aqui ele fala de cara que o fundo iniciou as atividades em agosto de 2021, sendo o primeiro fiagro da nossa bolsa. Ele foi lançado assim que a CVM permitiu o registro de fiagros. O resultado do mês de janeiro, que foi pago agora no mês de fevereiro, foi de R$ 1,03, mas ele distribuiu apenas o que? 95, colocou 8 centavos em reserva. E no final do mês de janeiro, ele estava com 40 centavos de reserva, uma reserva muito boa, né? Exatamente porque cerca de 2 meses atrás, no mês de novembro, ele fez uma reserva de 43 centavos, ele estava praticamente sem reserva, se eu não me engano 1 centavo, uma coisa assim. E aí conseguiu colocar em reserva 43 centavos, porque ele teve um valor alto recebido, mas só distribuiu R$ 1. Durante o mês, o que aconteceu de importante para o fundo? Ele realizou uma alienação total, ou seja, uma venda total do CRA, da cauda, com ganho de capital. E a carteira, no final do mês, encerrou com 21 ativos, sendo que 63% em CDI mais 5,9%, mostrando a cara high yield dele, e PCA mais 9,49%, também mostrando uma cara high yield. 37% do fundo é IPCA. Ele é um dos poucos fiagros que tem uma exposição tão forte assim ao IPCA. Eu acho que eu não lembro de nenhum outro fiagro com uma exposição tão grande. Acho que no máximo deve ter mais um que seja uma exposição de uns 30% em IPCA, mais ou menos. Ele é 37%, é quase 40% IPCA. A maioria, para quem não sabe, é 90% CDI, 100% CDI. A maioria é nessa faixa. E ele aqui tem essa exposição bem grande para IPCA. Aí ele cita uma coisa que aconteceu no comecinho do mês de fevereiro, que impactou mais ainda a cota do fundo. Esse dividendo distribuído por ele foi quando a cota estava um pouquinho mais cara.
mas agora a cota caiu mais ainda por causa desse comunicado aqui no início de fevereiro. O grupo Elisa, que é devedor do CRA Mitre, entrou com um pedido de recuperação judicial. Daqui a pouco fala mais detalhes sobre isso aqui. E aí ele cita também que no último mês, esse ativo aí, esse CRA, foi responsável por 11% das receitas do fundo. Ou seja, a gente já pode esperar por volta de pelo menos uns 11% de receitas a menos do fundo. Por exemplo, no mês passado aqui a gente viu R$1,03. Como também caiu a Selic, se você combinar a queda da Selic, que é 2/3 do fundo, com mais queda disso aqui, provavelmente o valor do lucro do fundo, do resultado do fundo, vai ser na faixa de uns 90 centavos no máximo. Não deve passar disso. Isso se vier parecido com o do mês passado, reduzindo o valor da Selic e dessa queda do fundo. Mas pode ser pior. Vamos ver daqui a pouquinho por que eu estou dizendo que pode ser pior. Aqui ele fala com mais detalhes desse CRA Mitre. Então vamos lá. Eu marquei as coisas mais importantes, os trechos mais importantes. Ele entrou em pedido de recuperação judicial e logo que aconteceu isso, o fundo acionou a cláusula de vencimento antecipado automática do CRA, cobrando o valor total da dívida. Então, ele já querendo executar as garantias do fundo. E aí ele fala sobre as garantias que o fundo tem para esse CRA. É a alienação fiduciária de terras na cidade de Britânia, Goiás, incluindo uma área produtiva de aproximadamente 1.400 hectares, que tem um sistema de irrigação, um centro logístico com 3 silos com capacidade estática de 9.450 toneladas, uma algodoeira e uma biofábrica. A soma dos valores dessas garantias foram avaliadas em aproximadamente 100% do valor total da dívida do CRA. Ou seja, basicamente se ele conseguir executar todas essas garantias e vender tudo, provavelmente ele recupera toda a dívida. Mas isso aqui ele fala, mas não é tão rápido e não é tão fácil assim. Provavelmente isso aqui leva um bom tempo. Isso aqui é coisa para mais de ano, porque tanto tem que executar a dívida como tem que colocar a venda e conseguir comprador, né? Então não é algo tão simples assim. Aí ele fala no final, manteremos os investidores informados sobre o andamento do processo. Aí vamos lá, para os outros devedores. CRA Castilhos, não houve alteração no status, ou seja, eles continuam devendo de forma parcial. E aí ele fala, estamos buscando ativamente regularizar essa situação, discutindo as melhores alternativas, inclusive um possível vencimento antecipado da operação. Aqui ele já entrou no CRA Mitre, já foi automaticamente, entrou nessa cláusula de execução das dívidas. Basicamente é isso. Aqui não, aqui ainda está em discussão se vai fazer ou não. A situação do Castilhos aqui é como se fosse menos complicada para o fundo do que desse pessoal aqui que já começou o processo de execução das dívidas. Agora o CRA Três Irmãos, ele também diz aqui que não houve nenhuma atualização nem em relação a um processo de recuperação judicial e ou de execução das garantias durante o mês. Tá parado, digamos assim, não teve nenhuma novidade. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você tá pensando com todos esses problemas em colocar o GRCA ou o GCRA na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição aproveitando esse desconto? Porque se tem uma boa hora para entrar é quando o fundo tá descontado. Não o contrário, né? Não é quando o fundo tá com o P sobre VP de 1,10, 1,05. Não é aí. É no momento desse. Mas você tem que confiar numa possível recuperação do fundo. Porque se você acha que ele não vai se recuperar e pode até piorar, aí já é outra coisa. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fiagro, inclusive do GCRA 11. E me diga aqui nos comentários se você possui ou não ele, se você tá pensando em aumentar a exposição dele, se você tem outro fiagro, me diga aqui nos comentários. Você diz os seus fiagros que eu digo os meus fiagros também. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, mais de jeito nenhum. Se inscreva agora, deixa aquele likezão, que é muito importante pra gente bater a meta e trazer novamente o GCRA, que ele bateu a meta no mês passado e tá trazendo ele de novo aqui. Precisamos de 300 views pra gente trazer novamente a leitura do relatório do mês de fevereiro. Então, se a gente bater a meta de 300 views, traremos mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro para ver como é que tá a situação atualizada. Chegamos aqui à DRE do fundo, que é uma DRE por competência. O detalhe que eu falei para vocês, olha aqui a questão. O valor das receitas de juros das CRAs foi em novembro 1.967.000. Em dezembro caiu. Tem sempre essa questão que desde o mês de agosto começou a cair a Selic. E aqui caiu em dezembro para 1.739.000. Mas só que em janeiro aumentou para 1.930.000, o que não faz muito sentido. Mas como essa é uma DRE por competência, tem essa possibilidade de acontecer algo desse tipo assim estranho. A gente não sabe exatamente o que foi. Provavelmente algum devedor que paga apenas semestralmente no começo do semestre ou do trimestre, pagou nesse mês e teve menos receita por isso no mês de dezembro. Logo a gente não sabe como é que vai ser a receita no mês de fevereiro. No mês de fevereiro
fevereiro, por exemplo, pode vir como veio em dezembro, baixo. Isso já prejudicaria a receita, os resultados final. Se você olhar aqui, o resultado em dezembro foi apenas 90 centavos, meus amigos. Apenas 90 centavos. Ou seja, se acontecer uma receita parecida com essa aqui no mês de fevereiro, cai para 90 e tem uns 10% a menos, 11% para ser mais preciso, do CRA da Mitre que não deve pagar. Ou seja, em vez de cair para 90, ia cair para tipo uns 80 centavos. Então, se ligue que pode piorar. Que já está ruim, pode piorar mais ainda. Lembrando que o fundo tinha deixado de cobrar taxa de performance. Até por isso que aqui está positiva a taxa de performance. É como se estivesse devolvendo a taxa de performance. Mas parece que ele voltou a cobrar aqui, eu não entendi. Aqui tem uma cobrança de taxa de performance. Para quem tinha parado, não sei por que ele voltou. Eu acho esse dinheiro aqui, como formador de mercado, meio que um estrago. Principalmente para um fundo que está com problema. E a gente está vendo que esse formador de mercado não está trabalhando muito bem não. Se eu não me engano é a XP. Por quê? Porque o fundo não sai da quantidade tão baixa de cotistas. Tá 8 mil. Então não tá se vindo muito não. Tá? Eles estão pegando esses 18 mil e praticamente jogando no lixo. Você vê que o resultado de novembro foi violento. R$1,42. Como ele recebeu muito, o que ele fez? Reservou 42 centavos. Pagou um, resolveu 42, ele tinha um, como eu falei para vocês. Ficou 43 centavos. No mês de dezembro, como teve esse problema do valor baixo das receitas, ele acabou tendo que complementar. Tirou 10 centavos da reserva e pagou R$1. E nesse mês, ele recebeu 1,3. Poderia ter pago 1 e colocado 3 na carteira, mas eu acho que ele já prevendo que a situação não tá boa para os próximos meses, o que ele fez? Provavelmente que ele já espera que em fevereiro já venha um valor baixo. E isso não estava nem ainda na visão dele na questão da Mitre. Provavelmente não. Mas agora vai ter essa queda maior e pode ser que em fevereiro, por exemplo, receba 80 centavos, só que ele tem 40 centavos. Se tiver receitas que façam o resultado cair apenas entre aspas, para 80 centavos, ele pode colocar mais 10 e pagar 90, mais 15 e pagar 95 e ainda vai sobrar um certo dinheirinho aqui para ele distribuir nos próximos meses. Agora a gente não sabe como é essa questão aqui dos valores que ele recebe, que tem essa variação aqui tão grande. No mês de fevereiro vai ter queda de meio ponto percentual da Selic, que aconteceu no final de janeiro, que vai afetar os resultados de fevereiro. Tem esses 11% da Mitre e tem essa variação que a gente não sabe de onde vem das receitas, né, de juros deles. Provavelmente é isso. É um devedor que paga trimestralmente ou paga semestralmente ou que paga até anualmente, que pagou em janeiro e não tinha pago em dezembro. Por isso que tem essa variação. A gente vê que de novembro para dezembro teve uma diferença grande, ó, aqui de resultado 2,5 milhões praticamente, mas a esses 2,5 milhões também tem a ver com essa questão da taxa de performance que foi devolvida, também tem esse detalhe, grande parte dela. Se eles não tivessem devolvido isso aqui, a receita tinha sido mais ou menos 1,8 milhão, mas como eles devolveram isso, ficou esses 2,5 milhões praticamente. Então, boa parte dessa reserva aqui se deve a essa taxa de performance aqui que foi devolvida pela administração do fundo. Você vê que pelo menos nisso, ela mostra ser uma gestora diferenciada, né? Porque devolver taxa de performance, tem fundo aí que tem problema e não tá nem aí para devolver taxa de performance, ou deixar de cobrar, e eles pegaram e devolveram, né? É isso. Acho que pode dizer que ela tá de parabéns por essa atitude. Os últimos resultados que ela trouxe, você vê que ela tava pagando essa faixa de R$1,08. Aqui ela pagou 1,10, que ela pagou 1,8, pagou tudo que recebeu, e teve esse 1,42 que se deve-se muito a essa taxa de performance devolvida. E aí ele pagou 1 para reservar 43 centavos. E aí ele tá querendo tipo estabilizar, né? R$1, e ele fez essa quedinha aqui para manter uma reserva interessante. Mas ele poderia ter pago R$1. Não entendi porque que ele não pagou R$1 e reservou só mais 3 centavos, que daria 36 centavos. Não entendi. Vamos aqui para a carteira do fundo. Na carteira do fundo, você vê que ele tem apenas aqueles 21 ativos que ele falou. E aqui temos os devedores com problemas. Temos aqui a Castilho, que é 10% do fundo. A Mitre, que é 8,3% do fundo. É mais ou menos equivalente ao Alanguiru. É mais ou menos equivalente ao Alanguiru lá no Vigia. Todas as duas com taxas altas, mas principalmente a Castilho é CDI quase mais 9. Tem que estar muito com a corda no pescoço para tomar um empréstimo com uma taxa tão alta. Aqui está menos alta, mas isso aqui ainda é considerado uma taxa de fundo high yield, porque quando o fundo é CDI mais 3, CDI mais 4, já é middle risk, CDI mais 2 já é high grade. Então, essa taxa já é uma taxa alta, quase CDI mais 6. IPCA mais 12,25 também é alta, as dos três irmãos, que aqui, somando essa mais essa, é quase 12% do fundo. Então, a gente tem 12% mais 8 dá 20, mais 10 dá 30, né? 30% do fundo. E a gente viu que o P sobre VP dele tá a 0,69, ou seja, com 31% de desconto. Ou seja, basicamente, o desconto dele é exatamente por causa do problema desses três devedores. Basicamente é isso. O que não é muito interessante para mim, na minha visão. Por que não é muito interessante? Porque você, nesse caso, você pede prêmio, ou seja, um desconto maior no caso, para compensar pegar uma que tá com
com 3 problemas. E o desconto tá no mínimo, né? Tá no mínimo do mínimo. Lá no Vigia, por exemplo, o desconto tá de 12%. E o patrimônio líquido que tá atrelado ao devedor deles lá, que tá com problema, que é a Languiru, que não tá pagando, é 8%. Ou seja, tem um desconto de 4% a mais do que o desconto que ele deveria ter, entre aspas. E aqui tá bem na risca mesmo. Só que tem esse problema que eu marquei aqui de roxo, a solúbil. A solúbil ainda não está sendo mostrada como problema aqui, não foi comentado nada no relatório de janeiro, também não ouvi nenhum fato relevante sobre isso, mas nos relatórios do CPTR11 de janeiro e do AAZQ de janeiro, os dois falaram que estão tendo problemas com devedores, entre eles a solúbil. Lá nos dois são a AgroGalaxy e solúbil, os dois. E aqui tem solúbil também. A solúbil e a AgroGalaxy entrou com pedido de waivers, ou seja, uma negociação para postergar a dívida, ou seja, para ter tipo um período de carência, passar vários meses sem pagar. Eu não duvido que a solúbil entre com esse pedido de waiver também junto aqui. Eu não sei como é que ela tá dividindo esses problemas, né? Se ela tá resolvendo pedir waivers para as dívidas maiores e as dívidas que são menores, ela simplesmente continuar pagando. Pode ser que ela faça isso também, para não ficar devendo a Deus e o mundo, dívidas e mais dívidas com todos os devedores, vai pagar alguns, selecionar uns para pagar e outros não. Pode ser que ela faça isso. Que ela também deve, por exemplo, ao XPCA, que eu fiz vídeo ontem. Então ela pode também levar esse problema para o XPCA. A gente vai ver, tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. Se vai ser falado alguma coisa no relatório de fevereiro, provavelmente não, porque parece que não saiu nenhum fato relevante, eu não vi nenhum fato relevante sobre isso. Então pode ser que no mês de fevereiro ela escape. CPTR e AZQ já estão com problemas desde janeiro, mas pode ser que no mês de fevereiro, já escapou no mês de janeiro pelo relatório, pode ser que escape também no mês de fevereiro. A gente não sabe se vai chegar no mês de março. Só o futuro dirá. Mas a solúbil é cerca de 4% do fundo. Ou seja, somando tudo ia dar quase 35%. É uns 34, uns quebradinhos aí, daria quase 35%. Ou seja, o P sobre VP para compensar isso aqui tinha que ser no mínimo 0,65. Mas o ideal é que tenha um prêmio, como eu falei. Teria que, para ficar mais legal mesmo, para ser mais interessante comprar, seria pelo menos 0,60, né? Mas vamos ver como é que vai ficar a situação aqui do fundo. E aqui você vê que ele não fala nada sobre o negócio de quebra de safra de soja. E é possível que essa quebra de safra de soja também afete o fundo, porque você vai ver que tem vários devedores dele que tem assim, ó, setor principal, grãos. E nesses grãos pode estar soja. O maior setor que deve mais ao fundo é exatamente o setor de grãos. É quase metade da carteira ligada a grãos. Aqui a gente vê essa conta fechada do devedor e a localização do devedor por estado. Três Irmãos 12,2%, Castilhos 10,6%, quase 11%. Se somar esses dois, praticamente dá 23%. A Mitre é 8,8%, praticamente 9%. E a Solúbil 4%. Se for fazer a matemática pura, 3,4 mais 0,4 não dá 4%, mas aqui dá 4%. Aqui na carteira do fundo, por indexador a gente já viu, e por exposição por setor, a gente vê que a metade da carteira, como eu falei, praticamente é grãos, 47%, e mais cerca de 14% no setor sucroalcooleiro. Só esses dois aqui, somados, dão cerca de 60% da carteira do fundo. E o fundo é basicamente um fundo de CRAs mesmo, né? Ele não tem outra coisa que não seja dinheiro em caixa, fora CRAs. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é importante pra gente conseguir bater a meta do YouTube, pro YouTube espalhar para mais pessoas e a gente conseguir os 300 views para trazer mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro lá pro final do mês de março. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!